Deus seja louvado. Amém. Nós vamos contar uma obra para mostrar a importância da gente andar com Deus, até para a nossa família, até para os nossos filhos. Muitas obras o Senhor tem feito na nossa vida, e numa ocasião, a minha filha estava com uma febre, a Jéssica, estava com uma febre muito alta, ela era novinha, e nós morávamos aqui na cidade vizinha, e ela muito novinha, e deu aquela febre muito grande dela, e nada baixava, fizemos tudo que tinha que fazer, e nada baixava. E aí eu falando com a Valentina, a médica dela era daqui de Miguelópolis, aí eu falei para a Valentina, Valentina, vamos levar ela rápido lá para Miguelópolis, porque nada baixa a febre dela, está correndo risco grave, e vamos levar. Aí trouxemos aqui, o médico examinou de tudo quanto é coisa, e falou, não estamos achando nada, agora provavelmente pode ser uma meningite. Irmãos, e nós ficamos muito aflitos com aquilo, mas na hora que ela falou aquilo, entrou uma fé no meu coração. Eu falei assim, o Deus que nós servimos é um Deus que tudo pode, irmãos. Ela falou assim, olha, nós vamos ter que tirar da espinha dela, ter que colher alguma coisa da espinha dela, o líquido da espinha, para poder identificar, para ver o que é, se é realmente a meningite. Aqui entrou uma aflição, eu falei, eu não vou deixar fazer isso com ela agora não. Primeiro, eu falei para a médica, nós vamos levar ela para Ipuã, que é a cidade que nós morávamos. Falei, quando chegar lá, se acaso acontecer de ela não melhorar, a gente volta com ela aqui. Ela falou, então você vai ter que assinar um termo de responsabilidade. Assinamos um termo de responsabilidade, mas a fé estava no meu coração, levei ela para lá. Bendito Deus, quando chegou lá, a Valentina ajoelhou de um lado, eu ajoelhei do outro, fizemos uma oração, e naquela oração a gente clamava a Deus. Deus mostrou para mim o espírito de enfermidade, ele falou, manda embora esse espírito de enfermidade, que eu vou libertar ela agora, bendito Deus. Aí eu orei, mandei o espírito de enfermidade embora. A Valentina sentiu a mesma presença de Deus, a mesma coisa, começou a orar, começou a expulsar todo o mal daquela situação. Irmão, Deus colocou no meu coração, só dá umas gotinhas agora de anador para ela, a febre que não abaixava, irmão. Colocamos anador, ela sarou, não teve mais febre, Deus libertou ela por completo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, muitas obras. Um dia eu cheguei em casa, cheguei do trabalho, irmãos, cansado. A Valentina estava com uma dor de cabeça muito grande, e ela estava de um lado e ela chorava de dor de cabeça. A Priscila, a Daiane, né? A Daiane com a dor de cabeça terrível também, já faz muitos anos. E as duas choravam, uma chorava assim, uma no chão, assim, sentada, e reclamando, a outra do lado reclamando. A Valentina estava no chão, eu peguei a Valentina, pus ela no meio das minhas pernas, peguei a Daiane, pus ela aqui assim do meu lado, assim, fiz uma oração. Irmão, quando eu acabei de orar, Deus libertou as duas por completo. Deus não é econômico na obra, irmão. Deus não tem economia para fazer obra. Deus faz obra e faz aqui. Se Ele quiser entrar aqui e libertar todo mundo, Ele liberta a enfermidade, Ele traz a prosperidade, Ele faz obra de milagre, entra naquilo que você está precisando. Se precisar entrar no computador, Ele entra no computador. Se precisar entrar na saúde, Ele entra na saúde. Bendito é o nome santo do Senhor. O Senhor entra em todos os lugares, irmãos, nas nossas necessidades. Um dia, vamos contar aqui, irmão, Deus vai trazendo, enquanto a igreja vai dando comunhão para nós vamos orando, nós vamos contando as obras. Um dia também, às vezes sai obra repetida de outras vezes que a gente contou. Os irmãos vão tendo paciência, irmão, porque as obras da Bíblia também são tudo repetidas. A gente vê que lá a parte que Jesus curou o paralítico, Jesus curou o cego, é tudo repetido. Então não tem importância, às vezes a gente contar uma obra repetida, porque essa obra pode entrar e pode servir para alguém. Bendito Deus. E essas aí são as obras que o Senhor tem feito na nossa vida. Um dia eu estava na cidade de São Joaquim, estava lá vendendo um carro, lá uns colegas nossos lá, e eu precisava vender um carro, estava lá sentado assim fora, esperando para ver se chegava alguém para comprar o carro. Uma aflição também terrível. E eu vi quando chegou um amigo meu, a gente tem muita liberdade, era mais ou menos umas 10 horas da manhã, 10 e pouquinho. Eu falei, ué rapaz, isso é hora de chegar. Fui brincar com ele. Ele falou assim para mim, Marco, você não sabe o que eu vou te falar. Eu estou com uma dor de dente que vai me levar para loucura, uma dor terrível, e eu não sei como é que eu faço. Se eu for no dentista, eu não tenho dinheiro para pagar. Se eu for ali no postinho, aí tem que marcar, o negócio é grave, e eu estou com muita dor, eu vou ficar louco. E naquele meu coração começou a bater forte, senti a presença de Deus. Eu falei para ele, você crê que se nós for ali agora orar, o Senhor pode fazer uma obra na nossa vida? E o Senhor pode curar essa dor?
Ele falou, eu creio. Eu falei, então vamos lá. Nós entramos para dentro da garagem, irmão, e eu comuniquei com os amigos nossos lá. Falei para ele, ó, eu não vou fazer uma oração. Ele, pode sim. Entramos lá para dentro, não tinha ninguém, fechamos a porta. Fomos ajoelhar, falei, Deus seja louvado. Falei, fala amém. Ele falou, amém. Falei, vamos buscar a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Ele ajoelhou, fiz oração. Quando acabou aquela oração, irmão, a fé subiu no meu coração. Eu já tinha feito oração, pedindo para Deus libertar ele. Mas a fé já tinha subido no meu coração. Mas Deus não precisa de mim para fazer obra. Deus não precisa de mim para fazer milagre. Eu levantei e falei, você crê que Deus tem poder para poder curar essa dor para você? Sem fé. Ele falou assim, você crê que Deus já curou? Você crê que eu não estou sentindo mais nada? O que você fez comigo? Você é feiticeiro? Porque minha boca está anestesiada, não estou sentindo dor nenhuma. Depois ele falou lá em São Joaquim que Deus tinha feito essa obra com ele. Aí começaram a me ligar para me tirar espírito da casa dos outros. Aí eu falei, não vou, eu só faço isso se Deus mandar, né? Então se Deus mandar nós ir, nós vai. Se Deus não mandar, nós não vai. E Deus não mandou e nós ficamos em paz. Porque nós não somos curandeiros, irmão. Nós somos aqueles que temos que obedecer ao Senhor. Somos apóstolos de Jesus e temos que obedecer a Ele. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer na palavra. Mas uma obra muito grande, que Deus fez na minha vida um dia. Irmãos, nós uma prova terrível, que no meio desse tempo de crente, a prova assolou nós financeiramente, judiou de nós, mas não tem problema, porque muitas obras o Senhor fez de milagre, e hoje nós temos obra para contar, e assim sim Deus fez muita obra. Um dia, estava na minha casa, irmão, estava sem condição financeira nenhuma, uma prova terrível, emendava a noite com o dia, e naquela dor, naquela tristeza, angústia, orava, e naquela angústia, vendo sempre a palavra de Deus, orando e vendo a palavra de Deus. Eu recebi um telefonema do irmão, falou assim, irmão, você acredita que Deus mostrou você para nós, e nós queremos fazer uma visita para o irmão? Falou, irmão, se não sentir, vem então, né? Os irmãos se prepararam lá na cidade de São Manuel e vieram, porque no ano anterior a gente já tinha feito uma visita lá, e Deus fez muito milagre lá naquela casa, e Deus mostrou nós como para esse irmão lá, e o irmão sentiu de vir agora na nossa casa. E eles vieram, irmão, e não tinha condição nem de abastecer, sabe? Aquilo que eu falei para você, poxa, às vezes Deus prova a gente nas coisas, até na falta das coisas. Eu não tinha condição, nem provisão, nem para poder fazer alguma coisa para os irmãos. Fiquei provado, mas eu fui orar, o Senhor falou, fique em paz. E ficamos em paz, e os irmãos quando os irmãos chegou com aquela compra, aquela cesta básica, compra, um monte de coisa, e abasteceu nossa casa, e ali tudo que a gente ia gastar com eles, né, foi provido naquele dia. Louvado seja Deus, bendito é o nome santo do Senhor. E aí, irmãos, veio chegando irmãos, ficaram outros irmãos sabendo de Ribeirão de Franca, e veio tudo lá para nossa casa. Quando eles chegaram lá em casa, nós fomos fazer a oração, começamos a orar indo, e Deus foi tomando aquele povo, aquela hora foi acontecendo, e junto com ele tinha uma criança, um menininho, pequenininho, e ele andava, e eu vi que aquela criança não era muito normal, mas ele não estava muito bom, eu via ele mais ou menos como se estivesse assim numa madorna, e aquela criança ia para lá, brincava, mas eu percebia que ele era uma criança especial. E aí, irmãos, fomos orar, e na hora daquela oração, a criança dormiu no sofá, e Deus me tomou na oração, e naquela oração assim que Deus tomava, parece que eu subia assim, que eu não estava em mim. Eu ouvi uma escada e vi um anjo descendo na escada e subindo na escada, e na mão dele tinha uma bandeja, e na bandeja tinha um cérebro, aleluia. Aí eu clamei ao Senhor, eu falei, Senhor, o que é isso? O Senhor fala, prega, porque eu vou trocar hoje o cérebro dessa criança. Falei, Senhor, para quem crê, irmão, Deus é aquele que modifica todas as coisas, é o que precisar trocar um cérebro, troca, com o médico, com a medicina, onde a medicina já chegou até hoje, que ela pode trocar um cérebro, aleluia. Aonde a ciência pensa que está adiantada, Deus já está adiantado muito mais na frente. Então, se alguém decretou, bendito Deus, para alguém morte, te diz o Senhor, eu sou teu Deus e eu decreto vida. Bendito Deus, aleluia. Aí passou-se um ano, e eu estava na mesma situação, provado do mesmo jeito, sobrevivendo por misericórdia de Deus, eu e minha família, bendito Deus.
E os irmãos ligou de novo, falou: irmão Marcos, nós queremos ir na sua casa de novo. O irmão Paulinho está sentindo de ir de novo e ele tem uma coisa para te contar. Eu falei: louvado seja Deus, irmão, né? Vem então. Deus preparou de novo a mesma história. Eles vieram, trouxeram as coisas. E a hora que ele chegou, ele falou: você lembra desse menino? Eu falei: irmão, lembro, mais ou menos, eu lembro sim. Ele falou: esse menino, irmão, ele tinha síndrome de Down. Para quem não sabe, é uma deficiência mental. O Senhor trocou o cérebro dele naquele dia, ele foi o primeiro aluno da classe. Glória a Deus. Nós estamos aqui louvando e glorificando a Deus. Irmão, foi muitas obras que Deus fez na nossa vida, muita obra de milagre. Ao longo dos tempos, irmãos, nós vamos estar contando essas obras que Deus fez. Deus fez muita obra comigo na horta. Deus me jogou numa horta, irmão. Nós fomos produzir lá nessa horta. Sofremos muito. Deus ressuscitou o alface. Deus deu sabedoria. Deus falou com nós. Deus expulsou cobras naquele lugar. Irmão, foi obras maravilhosas que Deus fez na nossa vida. Mas quando der, nós vamos contar. Vou contar mais uma. Eu fui convertido nessa obra, irmão, para cá, porque ninguém vira crente à toa. Porque na visão do mundo, você crente é chato. Ele tem que abandonar o mundo, tem que abandonar as coisas do mundo. Irmãozinho, eu sempre fui do mundo e a gente não queria abandonar as coisas do mundo. Mas o maior engano do homem é achar que ser crente é chato. Porque ser crente é bom demais. Ser crente é gostoso. Aqui você vê coisas em outro patamar. Você vê coisa que às vezes você não vê no mundo. Você vê obra de milagre, vê Deus trabalhando. Se você precisar ver anjo, Deus te mostra anjo. Se você precisar expulsar demônio, Deus te mostra o demônio, você expulsa, vai embora na vida dos outros. Você ajuda as pessoas, você tem as pessoas que te amam de verdade, e você tem um amor pelas pessoas de verdade, é verdadeira. Então ser crente não é chato, é o maior engano que a pessoa pode ter, mas isso é natural, porque a rosa, irmão, a rosa de Saron, ela é espinhosa. E não pode qualquer um chegar e pegar a rosa, ela tem que ter um espinho. Então o mundo lá fora precisa ver o espinho, porque essa obra não é para qualquer um, bendito Deus, não é para qualquer um pegar, aleluia, porque como tem a rosa, tem o espinho, quando alguém for pegar, vai espetar no espinho, bendito Deus, por isso que é a rosa de Saron. Então Deus me chamou nessa obra, porque, irmão, um dia eu dei carona para um policial, o policial era crente, ele viu a Bíblia assim em cima, mas eu não conhecia a graça. Ele viu a Bíblia assim em cima, mas eu gostava muito de ler a Bíblia, né? Falo também que a Bíblia me converteu. E esse irmão começou a falar: você é crente? Eu falei: não, mas também não tem nada contra crente, gosta até dos crentes, não tem nada contra. E ele falou: não, então tá bom, então eu sou crente, eu vou te contar umas obras. Ele começou a me contar obras de milagre. E naquelas obras de milagre dele, eu nunca tinha ouvido falar que eu falava para Deus: Senhor, onde estão os milagres que a gente vê na Bíblia? O Senhor falou que nós íamos fazer milagre igual o Senhor fez. O Senhor falou que nós íamos fazer milagre até maior do que o Senhor fez. E lá, nessa época, eu não conhecia milagre, eu não sabia que tinha, eu não sabia onde estava esse milagre. E aí Deus preparou esse irmão e ele começou a contar para mim as obras de milagre. E ele contou para mim um dia uma multiplicação que Deus fez na vida deles, e eu queria saber onde que tinha obra de multiplicação. Bendito Deus. E aí ele me contou que ele fazia muita missão, e ele arrecadava as coisas e levava para essa missão, e lá Deus fazia muito milagre, muito milagre, e ele chegava contando as obras de milagre, e as pessoas duvidavam, o ministério duvidava, os anciãos duvidavam, e chegou até chamar ele, né, para que ele diminuísse o tom que ele falasse daquelas obras, porque muita coisa não podia ser verdade. E aí um dia Deus tocou no coração do ancião e falou: essa viagem eu quero fazer com você. Aí eles foram fazer viagem, arrecadaram o que tinha que arrecadar. Aí passou num lugar, comprou 3 barras de doce. Deus falou: pega ali essas 3 barras e leva as 3 barras. E ele foi lá, passou, catou as 3 barras e levou. Não sabia, ficou esperando a hora, né? Cesta básica, alimento, essas coisas tinham bastante. Então o povo daquela cidade já estava acostumado, sabia que ele chegava, já se reuniu lá no galpão, distribuiu aquela cesta, foi uma festa, e sobrou essas 3 barras.
Aí ele falou para Deus, falou: Senhor, e agora? O que eu vou fazer com essas 3 barras que o Senhor mandou comprar? Aí o Senhor falou para ele: manda as crianças entrar. Ele falou que tinha mais de 80 crianças. Manda as crianças entrar na fila e que eu vou dar 12 para todo mundo. Ele falou: mas Senhor, esse 3 barras não dá para 80 crianças, eu vou dar e vai sobrar. Aí ele pegou, irmãos, os anciãos, os irmãos que tinham acompanhado ele, estavam do lado, ele bateu palma e falou: entra todo mundo aqui na fila, que eu vou dar 12 para todo mundo. E os irmãos já veio correndo: irmão, você não pode fazer isso, porque se você fizer isso, vai ficar a criança assim com medoso, vai ficar com vontade, você não faz isso, é melhor você não dar. Ele falou assim: não, Deus mandou eu dar, eu vou dar. As crianças reuniu e ele foi dando. Acabou as crianças, ele falou assim: entra na fila quem quiser mais, porque tem mais 12 para todo mundo. As crianças foi 3 vezes lá, irmão, e não acabou o 12. Deus multiplicou aquilo ali. Aí eu coloquei aqui no meu coração um dia, irmão, eu tinha um restaurante, fui fazer a inauguração do meu restaurante, faz uns 20 anos. Fui fazer a inauguração do meu restaurante, irmãos, e estava muita gente, eu não esperava de tanta gente, e a comida não dava. E eu estava numa prova ali, de ver aquele povo chegando, e a comida começou a acabar, e não dava tempo de fazer comida, não tinha ingredientes, aquele monte de comida. Eu falei: vou passar vergonha no primeiro dia. Entrei para dentro do banheiro, e veio essa obra do doce na minha cabeça, prostei o joelho e orei, falei: Senhor, multiplica essa feijoada, Senhor, multiplica esse arroz, não deixa faltar nada. Irmãos, eu nunca vi uma coisa linda daquela, bendito Deus. Os irmãos, o povo passava, tirava o arroz, tirava a feijoada, e a feijoada não mudava de canto. O povo ia tirando o arroz, tirando a feijoada, e a feijoada, o arroz estava lá, irmão. Sobrou feijoada, sobrou arroz, e nós estamos aqui louvando e glorificando. Dá para que isso na sua vida? Dá para que aquilo que for dito, que aquilo que você estiver precisando, o Senhor vai multiplicar na tua vida. Dá para crer que o teu Deus não é um Deus que não tem mão, e não está impossibilitado de fazer obra, de fazer milagre. O teu Deus é o Deus do milagre. Aleluia, Jesus. Agradeça a Deus por essa preparação. Deus seja louvado. Glória a Deus.